Fala galera, meu nome é Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 104 e hoje nós vamos conversar sobre a teologia do remanescente, ou a doutrina do remanescente, que é defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero conversar um pouco com o ouvinte, com o espectador, a respeito da doutrina do remanescente, que é uma doutrina defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa doutrina ela é muito mal compreendida pelos anti-adventistas e por muitos adventistas também, que ao compreenderem de maneira equivocada essa doutrina, acabam explicando de uma maneira equivocada também, o que gera margem para as piores críticas dos anti-adventistas, as críticas mais absurdas, inclusive com muitas distorções. Então eu queria explicar direitinho o que diz essa doutrina, no que ela consiste, como ela deve ser entendida, como ela deve ser aplicada, e aí a gente desfaz essas distorções, tá bom? Então, vamos trabalhar esse assunto a partir de agora. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai trabalhar esse assunto é que existem dois tipos de remanescente, tá? O remanescente soteriológico e o remanescente missiológico. O que é um remanescente soteriológico? Bom, a palavra soteriológico vem de soteriologia, que é o estudo da salvação. Então, algo soteriológico é algo que tem a ver com a salvação. Então, um remanescente soteriológico seria um remanescente que tem a ver com a salvação. O que isso significa? Significa que você tem um grupo de pessoas, um movimento, que você precisa fazer parte deste grupo, deste movimento, para que você seja salvo. Se você não faz parte desse grupo, você não é salvo, você não tem possibilidade de ser salvo. Isso seria um remanescente soteriológico, tá? A ideia de remanescente é sempre um grupo minoritário, em face a uma maioria que não está seguindo o que esse grupo segue, Então seria isso, você tem uma maioria que não está seguindo esse grupo e essa maioria não é salva, só tem salvação dentro desse grupo. Isso seria um remanescente soteriológico. E você tem um remanescente missiológico, que é o quê? Missiológico vem de missiologia, é o estudo das missões, ok? Então, missiológico é tudo que tem a ver com missões. Então, remanescente missiológico seria um grupo ou um movimento minoritário, ou que pelo menos começa como minoritário, que tem uma mensagem que os outros grupos não estão sustentando, ou pelo menos não estão sustentando agora, ou não estão sustentando na mesma intensidade, na mesma extensão. Ok? Então seria um grupo que ele tem uma mensagem diferente, que ele está desempenhando uma missão diferente, por isso remanescente missiológico. Ele está desempenhando uma missão que ninguém mais está desempenhando ou que ninguém mais está desempenhando na mesma intensidade e na mesma extensão. Então são dois tipos diferentes de remanescente. E por que é importante entender isso? Porque veja, quando a gente fala, por exemplo, de remanescente missiológico, a gente não está falando de salvação, a gente está falando de uma mensagem. Ou seja, você não fazer parte desse remanescente missiológico, você não estar lá dentro atuando, não significa que você não é salvo. Porque a gente está falando de uma missão e não de salvação. Entendeu? Diferentemente no caso do remanescente soteriológico. São dois tipos diferentes de remanescente. Entendido isso, agora a gente vai para a Bíblia, Porque essas definições elas simplesmente foram inventadas? Não. Você encontra isso na Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Vamos começar pelo remanescente soteriológico. Onde a gente encontra remanescente soteriológico, exemplos de remanescente soteriológico na Bíblia Sagrada? O exemplo mais interessante que a gente pode usar aqui, acho que o mais famoso, é o de Elias e os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Você encontra isso lá em 1 Reis, capítulo 19. Tá? Então o que acontece? Naquela época você tinha um Israel que estava numa situação muito ruim em termos espirituais, a maioria esmagadora do povo tinha abandonado a Yahvé, abandonado a Deus e estava entregue à idolatria, A maioria do povo estava adorando a Baal, que era um dos vários deuses cananitas que existiam, um dos deuses pagãos, O próprio rei da época, o Acabe, ele adorava a Baal, ele era casado com uma profetisa do deus Baal, que era Jezabel, E era uma mulher muito ruim, esse rei também era muito ruim. O povo estava absolutamente afastado de Deus,
E nesse capítulo, né, tem um momento em que Elias ele se desespera, ele fica deprimido e ele quer morrer e ele vai para o deserto, né? E ele conversando com Deus, ele diz: Senhor, mataram todos os profetas, todo mundo se desviou do Senhor, só sobrou eu quero morrer também, né? E o que Deus diz a ele é: Elias, você não está sozinho, eu tenho outras 7 mil pessoas, outros 7 mil israelitas que não dobraram os joelhos a Baal, ou seja, existe um remanescente. Então veja, o que nós temos aqui é um remanescente soteriológico. Por quê? Porque quem não fazia parte desses 7 mil era idólatra. Eram pessoas que tinham virado as costas para Yahvé, que estavam afundados em idolatria e outros pecados, né? Pecados sexuais, enfim, eram pessoas que viraram as costas para o Deus verdadeiro, ok? Essas pessoas, se elas continuassem na sua rebelião, elas não seriam salvas. Já os 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal, estas pessoas continuavam fiéis a Yahvé. Essas pessoas continuavam crentes no Deus verdadeiro, seguindo o Deus verdadeiro. Então essas pessoas estavam salvas. Portanto, dentro deste remanescente está a salvação. Se você não faz parte desse remanescente, você não está salvo. Nós temos aqui um exemplo de um remanescente soteriológico, ok? Esse episódio, inclusive, ele vai ser utilizado por Paulo como exemplo lá em Romanos capítulo 11. Por quê? Porque Paulo está lidando ali, desde o capítulo 9, né, com a ideia de que, poxa, a maioria dos judeus, a maioria dos israelitas não aceitou a Jesus, né? E aí, como é que pode isso? Se a maioria não aceitou, então isso significa que a promessa de Deus para Israel, de que Israel seria sua nação, ela falhou? Né, porque a maioria não aceitou, e aí ele vai trazer a ideia de que Deus nunca conta o Israel a partir dos infiéis, ele conta a partir dos fiéis. Então os fiéis que existem representam a nação, e por isso a promessa dele não falha, ok? Israel continua sendo a nação de Deus, porque há um Israel fiel, né? É isso que ele está falando, que é o remanescente. Então ele vai se apropriar dessa ideia que existe no Antigo Testamento para dizer: olha, eu, por exemplo, sou israelita, sou judeu, e eu aceitei a Jesus. Tem um monte de outros judeus que aceitaram a Jesus. Os apóstolos eram judeus, por exemplo, enfim. Então, todos esses que aceitaram a Jesus, eles são representantes de Israel, né? Eles são o Israel fiel a Deus, porque eles são o remanescente, e Deus conta a partir desse remanescente. Então, assim como na época de Elias, você tinha lá, o Israel quase todo estava afastado de Deus, mas você tinha um remanescente, você tinha aqueles 7 mil. Então Deus contava esses 7 mil. Da mesma forma, na Nova Aliança, ele conta o Israel fiel, ou seja, não há uma rejeição de Israel, porque existe um Israel fiel. Okay? Tanto que Paulo ele vai usar justamente esse argumento. Deus rejeitou o seu povo, rejeitou os israelitas? Não, eu sou israelita, ele não me rejeitou, né? E aí, estendendo isso, né? Os apóstolos são israelitas, eles não foram rejeitados, enfim, todo israelita que aceita Jesus não é rejeitado. Então, como que se pode dizer que Israel foi rejeitado? Né? Não faz sentido. É isso que ele está trabalhando, e portanto a promessa de Deus não falhou. Você continua tendo um povo étnico que é o seu povo, é o povo de Israel, né? E a teologia de Paulo, inclusive, ela é muito interessante. Eu estou saindo um pouquinho do assunto, né? Mas é interessante eu falar sobre isso. A teologia de Paulo, ela não é uma teologia da substituição, né? Onde a igreja substitui Israel. Não, é uma teologia do enxerto. Ele vai falar em Romanos 11 que os gentios que creem em Jesus, eles são enxertados em Israel, né? E qual é esse Israel? É esse Israel remanescente, o Israel que crê em Jesus, né? Então não existe uma substituição. Agora é a era da igreja, a igreja substituiu Israel, ou agora é a era dos gentios, os gentios substituíram os judeus. Não, os gentios crentes foram enxertados entre os judeus que creem em Jesus, né? Formando o chamado todo Israel, né? Nós agora fazemos parte desse Israel crente em Jesus, não é uma substituição, ok? Então Paulo ele trabalha com essa questão, e ele trabalha com isso a partir, né, uma das bases, né, é justamente a ideia de remanescente, né? Existe um remanescente, ou seja, e aqui a gente ainda está falando de remanescente soteriológico, porque dentro da teologia de Paulo, se alguém rejeita Jesus, mesmo que seja um israelita, essa pessoa não tem como ser salva, ela não pode rejeitar a Jesus,
né? Então ele está falando de um remanescente ainda soteriológico, por isso que ele usa o exemplo lá de Elias. Tá? O próprio Paulo ele vai utilizar um outro exemplo lá em Romanos capítulo 9, versos 27 e 28, onde ele cita Isaías. Né? Isaías ele vai dizer que ainda que o povo de Israel seja tão numeroso quanto a areia do mar, quem vai ser salvo é apenas um remanescente. Né? E aí Paulo ele pega essa ideia mais uma vez, para falar justamente sobre essa questão da minoria de israelitas que aceita Jesus. Então ele vai usar justamente essa ideia de Isaías para dizer, olha, assim como foi falado, né, na antiga aliança, né, que era sempre uma minoria, que era sempre um remanescente que era salvo, ainda que o povo fosse gigantesco. Por quê? Porque você tem um monte de gente que é idólatra, você tem um monte de gente que vira as costas para Deus, né? Então essas pessoas não vão ser salvas, vai ser salvo só um remanescente. Ele diz, na nova aliança a mesma coisa. Então se você tem pessoas que rejeitam a Jesus, mesmo que seja a maioria, né, essas pessoas não vão ser salvas. Quem vai ser salvo? É a minoria que aceita a Jesus como Senhor e Salvador. Né? Então ele se utiliza mais uma vez dessa ideia. Então veja, a noção de remanescente soteriológico ela está em toda a Bíblia, existe no Antigo Testamento, existe no Novo Testamento. Tá? Mas e o remanescente missiológico? Existe essa noção na Bíblia? Também existe. Onde é que está isso? Vamos lá, eu vou dar 2 exemplos, talvez tenham outros, mas esses são os exemplos que me vêm à mente e que eu acho que são os mais interessantes e contundentes. O primeiro é a própria nação de Israel. Israel é um remanescente missiológico. Por quê? Porque veja bem, em toda a Bíblia não há um único texto que ensine que apenas os israelitas são salvos. Nem na Antiga Aliança, nem na Nova Aliança. Ok? Nunca foi assim. Para você ser salvo, você tem que ser israelita, você tem que ser judeu. Nunca foi assim. Tá? Pelo contrário, você tem textos no Antigo Testamento dizendo que o gentil poderia seguir a Yahvé, poderia seguir ao Deus verdadeiro, e não se cobrava que ele se tornasse um israelita, que ele se tornasse um judeu. Okay? Ele poderia seguir sem ser um judeu, sem ser um israelita. Ok? Então nunca foi necessário fazer parte do povo. Você poderia até viver entre o povo como um gentil. Você não precisava, por exemplo, ser circuncidado. A circuncisão não era obrigatória, nunca foi, a quem queria seguir a Yahvé. O gentil ele poderia se circuncidar se ele quisesse fazer parte do povo. Eu quero ser um israelita. Aí ele poderia. Né? Você vai lá em Êxodo capítulo 12, por exemplo, na festa da Páscoa, o gentil ele não poderia comer do cordeiro pascal. Mas se ele quisesse comer, aí ele poderia ser circuncidado, se tornaria um israelita e aí poderia comer do cordeiro pascal. Então tinha algumas coisas que o gentil não podia fazer, não podia participar. A maioria das coisas ele podia, algumas coisas eram específicas para israelitas. Né? Se ele quisesse participar, ele poderia ser circuncidado. Se não quisesse, sem problema, ele não era obrigado. Né? Se você for lá em Isaías 56, por exemplo, versos 1 a 8, você não tem nenhuma menção ao gentil ter que se circuncidar para poder ser parte do povo de Deus. Você tem lá dizendo que o gentil que quisesse ser parte, ele só precisava guardar o sábado e não fazer o mal a ninguém. Né? Ou seja, existiam mandamentos ali que eram gerais, que tanto o israelita quanto o gentil tinham que guardar. Né? O gentil que quisesse seguir a Yahvé só precisava guardar aqueles mandamentos e estava tudo certo. Né? Ele já era considerado parte do povo de Deus, não no sentido étnico, ele continuava sendo gentil, mas no sentido espiritual. Então veja, nunca foi necessário ser parte de Israel no sentido étnico, ser um judeu, para você ser salvo. Né? Tanto é que no Novo Testamento, na Nova Aliança, né, quando se levantou essa discussão, né, você começou a ter alguns fariseus que passaram a crer em Jesus e eles começaram a ensinar que assim, o gentil precisa se circuncidar e ser um judeu como nós, para ser salvo. E guardar todos os mandamentos, inclusive os mandamentos específicos a judeus. Senão ele não pode ser salvo, não pode ser parte da igreja. E levantou-se o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, para decidir se era assim que funcionava mesmo, e decidiu-se que não, que o gentil não precisava passar pela circuncisão e se tornar um judeu. Ele poderia ser um crente em Jesus e, portanto, ser salvo sem ser parte do Israel étnico. Ele não precisava mudar de etnia, ok? Então, veja,
Isso mostra que Israel sempre foi um remanescente missiológico, não soteriológico. Você pode ser salvo sem fazer parte do povo de Israel, e tem vários exemplos disso. Tem vários exemplos de pessoas que se converteram ao Deus de Israel na antiga aliança, mas não se tornaram judeus. E mesmo assim, eles fazem parte do povo de Deus e com certeza foram salvos, ok? Então Israel foi levantado para ser um remanescente missiológico, ou seja, um grupo muito grande, é uma nação, né, de pessoas que têm uma missão, que desempenham uma missão que a maior parte do mundo não desempenha, né? Então, na época, a maior parte do mundo não desempenhava a função que Israel desempenhava, né? Israel, como Paulo vai dizer, por exemplo, eles foram separados por Deus para receber os profetas, para receber o próprio Messias, para receber as escrituras. Eles foram separados por Deus para essa missão de receber todas as mensagens de Deus e de levar essas mensagens adiante. Então, como povo, Israel era um remanescente, mas um remanescente missiológico. Um remanescente que tinha uma missão, não era obrigatório alguém ser judeu para poder ser salvo. Ok? Um outro exemplo que eu posso dar é o movimento de João Batista, né? João Batista ele começou a pregar ali no Rio Jordão, né? E começou a batizar pessoas e chamar as pessoas ao arrependimento, ok? Ele tinha um movimento, ele tinha alguns discípulos, mas não necessariamente as pessoas tinham que fazer parte desse movimento, ou seja, se tornarem discípulos de João Batista, passarem a seguir João Batista, né? Para que elas fossem salvas. Com certeza, inclusive, João Batista ele não foi conhecido por todos os israelitas, né? Com certeza muitas pessoas nem chegaram a conhecê-lo. E mesmo assim essas pessoas poderiam ser israelitas fiéis a Deus e serem salvas, né? E mesmo aqueles que conheceram a João Batista, essas pessoas não eram obrigadas a fazer parte do movimento de João Batista, né? Então, João Batista tinha uma missão, os seus discípulos tinham uma missão, era um movimento ali, né, que pregava, etc., mas não era obrigatório uma pessoa fazer parte deste movimento. A pessoa poderia ser fiel sem fazer parte deste movimento. Então era um remanescente missiológico. Eu lembrei de um outro exemplo enquanto eu estava falando aqui. Em determinado momento do ministério de Jesus, os apóstolos eles falam com Jesus o seguinte: olha, tem um pessoal aí que está expulsando demônios em teu nome, que está pregando em teu nome. O senhor quer que a gente vá lá para repreender essas pessoas? Porque eles não andam com a gente. E Jesus falou, não, de forma alguma. Se eles estão fazendo em meu nome, deixa eles, né? Estou parafraseando aqui, né? Então o que Jesus quis dizer é, olha, as pessoas não precisam andar com vocês 12 para que então elas sejam salvas, para que então elas possam ser consideradas parte do povo de Deus. Não, se elas estão lá sem andar com a gente, mas estão fazendo o que é correto, estão falando do meu nome, não estão atrapalhando, estão até ajudando, deixa elas, não tem problema. Não vai repreendê-las. É isso que Jesus faz. Então olha que interessante, o próprio movimento ali de Jesus com seus apóstolos, enquanto pregadores, ele não era um remanescente soteriológico, né? Ele tinha uma missão, né? Pode-se dizer que era um remanescente missiológico, porque era só aquele grupo que estava desempenhando aquilo ali, mas outras pessoas que não faziam parte do grupo não necessariamente não seriam salvas por conta disso. É claro, não confundir as coisas. Se você não faz parte do grupo de pessoas que encara Jesus como Senhor e Salvador, você não pode ser salvo, né? Então, nesse sentido, você fazer parte do grupo de Jesus, obviamente, é uma questão de salvação. Então, nesse sentido, é um remanescente soteriológico. Mas, assim, no sentido de a missão que eles estavam desempenhando, a pregação que eles estavam fazendo, eles eram apenas um remanescente missiológico. É por isso que Jesus diz, olha, tem pessoas que não estão aqui junto com a gente pregando, mas estão pregando sobre mim em outros lugares, tá tudo bem, não tem problema. Não vai repreender essas pessoas, não vai dizer, não, vocês têm que fazer parte aqui do grupo aqui. Não precisa, ok? Esse texto que eu mencionei, eu acho que ele está em Marcos 9, se eu não me engano, então você pode dar uma lida depois que terminar esse vídeo para conferir. Então, esses são os exemplos que eu lembro de cabeça de remanescentes missiológicos na Bíblia e de remanescentes soteriológicos. Tem esses dois tipos, ok? E, pois bem, agora vem a pergunta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o movimento Adventista do Sétimo Dia, ele é um remanescente soteriológico ou ele é um remanescente missiológico? E bom, claramente a Igreja Adventista do Sétimo Dia não pode ser
um remanescente soteriológico, ou seja, um remanescente ligado à salvação. Ah, você só vai ser salvo, só pode ser salvo se você fizer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você fizer parte de outros movimentos, de outros grupos, você não pode ser salvo. Claramente, não dá para você aplicar isso à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Em primeiro lugar, porque na teologia oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se reconhece que existem cristãos falsos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então veja, já por aí não dá para você dizer que ser adventista é garantia de você ser salvo, porque você pode ser um adventista do sétimo dia, mas não ser nenhum cristão verdadeiro, né? A Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos, então você tem cristãos falsos dentro da igreja adventista. Então já não dá para dizer que estando dentro desse grupo você está salvo. Não, você pode estar dentro desse grupo e está perdido, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro da teologia adventista do sétimo dia, se reconhece que há cristãos verdadeiros em todas as denominações e inclusive fora delas, né? Se reconhece que tem cristãos verdadeiros dentro da Igreja Católica Romana, se reconhece que tem cristãos verdadeiros dentro de todas as igrejas protestantes, se reconhece que tem cristãos verdadeiros dentro de todas as igrejas ortodoxas, ortodoxas bizantinas, ortodoxas orientais, se reconhece que tem cristãos verdadeiros fora de qualquer denominação, né? Tem cristãos verdadeiros desigrejados, né? Tem cristãos verdadeiros que, né, parecem que não tem nenhuma ligação com igreja nenhuma, que às vezes nem levam a sério, que parece que não levam a sério essa questão de fé, mas que dentro da luz que eles receberam, eles são fiéis a essa luz e são pessoas que realmente têm uma fé em Jesus Cristo. Então, assim, há cristãos verdadeiros espalhados por todos os lugares, o que significa que há salvos espalhados por todos os lugares. Há pessoas salvas em todas as denominações e fora delas. Isso é reconhecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, não só na sua doutrina oficial, nos livros oficiais, né? Tratado de Teologia, Nisto Cremos, a Declaração de Crenças Fundamentais, questões sobre doutrina, como também nos próprios escritos de Ellen White. Você tem Ellen White falando sobre isso várias e várias vezes, eu já trouxe textos aqui sobre isso. Eu tenho um episódio específico, eu acho que é o 56, que é um episódio em que eu trabalho a questão se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é exclusivista ou não, né? E eu mostro que não, com base em textos da instituição, né, em textos de obras oficiais e também com base em textos de Ellen White, né? Nós não acreditamos que para ser salvo tem que ser adventista, ou que não há salvação em outros lugares fora da Igreja Adventista. Então, desse ponto de vista, é impossível você aplicar a ideia de remanescente soteriológico à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há pessoas dentro da Igreja Adventista que não são salvas, há pessoas fora da Igreja Adventista que são salvas. Então isso aí já destrói totalmente essa ideia. E veja, há sim muitas pessoas que acreditam, né, muitos anti-adventistas que acreditam que a doutrina do remanescente diz isso, que não há possibilidade de salvação fora da Igreja Adventista. Né? O Nicodemos fala isso, né? Eu já fiz vídeo sobre isso, eu já escrevi carta para ele em relação a isso. Ele tem uma frase inteira dizendo que é isso que a gente acredita, quando na verdade não é, tá? Não tem como você aplicar isso à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então veja, se não dá para aplicar a ideia de remanescente soteriológico à Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que sobra? Remanescente missiológico. Ou seja, nós somos um grupo que tem uma missão, somos um movimento que tem uma missão que a gente está desempenhando, que nenhum outro grupo ou movimento está desempenhando, ou nenhum outro grupo ou movimento está desempenhando na mesma intensidade e na mesma extensão. E isso é verdade? Dá para dizer isso da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Dá. Na verdade é uma questão lógica. Veja bem, nós defendemos a validade do sábado na Nova Aliança. Nós defendemos a mortalidade da alma. Nós defendemos o aniquilacionismo dos ímpios. Nós defendemos a distinção entre carnes puras e impuras. E como derivação defendemos a reforma de saúde. Vamos ficar só nesses 5. Qual é o outro movimento ou grupo cristão que está defendendo essas doutrinas, essas 5 doutrinas? Você conhece? Bom, alguns grupos cristãos defendem o sábado, mas não defendem as outras doutrinas. Alguns outros grupos cristãos defendem todas essas doutrinas, mas todos esses grupos são muito pequenos, não estão em muitas partes do mundo, e eles não defendem essas doutrinas com
tanta intensidade quanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não são grupos em termos numéricos, em termos proporcionais, tão relevantes quanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui, obviamente, eu não estou querendo desprezar esses grupos. Eu apenas estou falando de número, de proporção, de matemática, ok? Só para você ter ideia. A Igreja Batista do Sétimo Dia, eu sempre falo isso nos meus episódios, ela é 200 anos mais velha que a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é de 1650 e pouco, né? A Igreja Adventista vai se organizar oficialmente em 1863, né? A gente pode colocar a origem dela um pouco antes, porque antes de se organizar você já tinha ali os Adventistas e um núcleo duro ali de doutrinas, né? Mas veja, você tem 200 anos de diferença entre uma igreja e outra. A Igreja Batista do Sétimo Dia, inclusive, ela foi responsável, né, por levar o sábado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua formação, né? Os primeiros adventistas receberam a pregação de alguns batistas do Sétimo Dia por meio de folhetos e tal, e acabaram aceitando o sábado, tá? Agora veja, embora a Igreja Batista seja muito mais antiga, ela conta hoje com cerca de 50 mil membros no mundo. No Brasil, mais ou menos 5 mil, né? Ela está em, acho que 30 países, 40 países, algo assim. Ou seja, é uma igreja bem pequenininha, né? Eu nunca consegui ir num culto de uma igreja batista, porque eu nunca morei perto de uma igreja batista, ok? Agora veja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma igreja que hoje conta com 20 milhões de membros no mundo. É uma igreja gigantesca? Não, existem igrejas muito maiores, né? Agora, em comparação à Igreja Batista, é muito maior? Sim, é muito maior. E mesmo sendo 200 anos mais nova. Então, se você colocar num papel, você vai perceber que sim, matematicamente falando, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a maior instituição cristã protestante do mundo que defende, que sustenta a validade do sábado na Nova Aliança, e é a maior instituição cristã protestante do mundo que não só defende a validade do sábado, mas também estas outras doutrinas, a mortalidade da alma, o aniquilacionismo, a distinção entre carnes puras e impuras e a reforma de saúde. A Igreja Batista, por exemplo, a Igreja Batista do Sétimo Dia não defende essas doutrinas, defende só o sábado, ok? Tem outras igrejas que defendem também o sábado, mas não defendem essas outras doutrinas. Então é sim a instituição mais impactante nesse sentido. É a que tem a defesa mais extensa e intensa destes pontos. Então, é um grupo remanescente? É um remanescente missiológico? Você não tem outros grupos que estão desempenhando esta mesma missão ou esta mesma missão com a mesma intensidade e a mesma extensão. É uma questão de lógica, tá? Não é uma questão de orgulho, não é uma questão de interpretação, é uma questão de lógica. E aí, claro, a gente está partindo aqui do pressuposto de que estas questões que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende são verdades bíblicas, que ela está resgatando, tá? É óbvio que uma pessoa que não é adventista, que não acredita nessas doutrinas, vai dizer, mas isso aí são mentiras, né? Isso aí são falsas interpretações, são equívocos teológicos. Ok, mas quando a gente trabalha com a ideia de que essas doutrinas são de fato doutrinas bíblicas, são de fato verdades que estão sendo resgatadas, então faz todo sentido você dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está sim desempenhando uma função que ninguém mais está desempenhando ou que ninguém mais está desempenhando da mesma forma. Faz sentido. Se de fato o sábado é verdadeiro, se de fato a mortalidade da alma, o aniquilacionismo, a distinção entre carnes puras e impuras, a reforma de saúde, se de fato isso tudo é verdadeiro, então a Igreja Adventista está com este papel exclusivo de espalhar essas verdades, né? Ou pelo menos o papel preponderante de espalhar essas verdades, porque ninguém mais está fazendo, ou ninguém mais está fazendo de uma maneira tão relevante. Ok? Então é óbvio, essa ideia de remanescente, essa aplicação de remanescente, ela depende da noção de que estas doutrinas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está sustentando são de fato verdadeiras. Ok? Para quem não acredita, isso não faria nenhum sentido, né? Mas se elas são verdadeiras, então a aplicação da ideia de remanescente faz sentido. Ok? E aí eu gostaria de ler um texto do teólogo Hans La Rondelli. Ele escreveu um capítulo do Tratado de Teologia, tá?
é o capítulo O Remanescente e as Três Mensagens Angélicas. E ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ao longo da história cristã, você teve vários remanescentes missiológicos. Então isso ajuda a entender melhor essa ideia do remanescente aplicada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque essa ideia ela não é exclusiva para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você teve vários grupos remanescentes ao longo da história, ok? Então, vamos fazer a leitura aqui e aí a gente vai entender melhor essa questão. Coloquei aqui no meu celular, diz o seguinte: por toda a história cristã, surgiram diferentes grupos, em certo sentido, grupos remanescentes, com a preocupação de fazer os cristãos de sua época retornarem a uma fé mais bíblica. Embora alguns insistissem que a fé por eles mantida não era inteiramente nova, adotavam a Bíblia como principal fonte de autoridade e ansiavam chamar os crentes de volta a ela. Embora os adventistas do sétimo dia difiram desses grupos em diversos aspectos no tocante à doutrina e prática, possuem em comum com ele a imagem do remanescente, no sentido de levar seus contemporâneos a uma fé mais próxima das Escrituras. E aí, na sequência disso aqui, que eu acabei de ler, o Hans LaRondelle, ele vai mencionar brevemente a história de vários grupos remanescentes, para dar o exemplo do que ele está falando, né? Então ele vai falar, por exemplo, de homens como Pedro Valdo e os valdenses, de John Wycliffe e os seus seguidores, de Jan Hus, de Jerônimo de Savonarola, de Lutero, Calvino, Zwinglio. Ele vai falar também dos movimentos anabatistas, dos movimentos puritanos, do movimento pietista alemão, do movimento metodista e também vai falar do movimento millerita. Todos esses grupos ele vai fazer um breve histórico, vai falar sobre os pontos positivos que esses grupos trouxeram, né, que esses grupos fizeram com que os seus contemporâneos voltassem a conhecer, né, vai falar sobre as verdades bíblicas que esses grupos resgataram, ou pontos, ou ênfases bíblicas que eles resgataram, né, e, portanto, como que esses grupos foram, cada um em sua época, remanescentes missiológicos, ou seja, grupos que surgiram desempenhando uma determinada missão que pelo menos inicialmente ninguém mais estava desempenhando ou ninguém estava desempenhando na mesma intensidade, na mesma extensão. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um desses remanescentes, é o remanescente que está trazendo hoje a mensagem do sábado, da mortalidade da alma, etc. e tal. Ok? Você teve outros remanescentes ao longo de toda a história cristã. São remanescentes missiológicos, né? Então é interessante ele ter citado isso, porque veja, na época de Lutero, só poderia ser salvo se fosse luterano? Não. Só poderia ser salvo se fosse calvinista? Não. Só poderia ser salvo se fosse metodista? Não. Só poderia ser salvo se fosse anabatista? Não. Então todos esses grupos não são remanescentes soteriológicos, são remanescentes missiológicos. Mas aí agora a gente precisa se perguntar o seguinte: tá bom, mas por que para a Igreja Adventista do Sétimo Dia é tão importante marcar isso, né? Dizer, olha, a Igreja Adventista tem sido um remanescente missiológico, ela é um remanescente missiológico para esse tempo e etc. Por que se tornou tão importante dizer isso, né? Porque assim, dá para aplicar esse conceito? Dá para aplicar, mas por que do nada os adventistas começaram a falar isso e esse conceito se tornou importante? Não, existe uma razão bíblica mais direta, né, para que a gente defenda esse conceito, aplique esse conceito a esse movimento, que são as passagens de Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 6 a 7 e Apocalipse 14, 12. Tá? Eu vou ler essas três passagens, vou explicar o que isso tem a ver com a ideia de remanescente e aí a gente pode finalizar o vídeo. Okay? O primeiro texto, Apocalipse 12, 17, vai dizer o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja só que interessante. Esse texto, no seu contexto, capítulo 12, ele vai narrar como que Satanás ele começa a perseguir a mulher, né, que aqui é um símbolo do povo de Deus, né, e ele persegue a mulher por 42 meses. Né, esses 42 meses é a mesma coisa que 1260 dias, que é a mesma coisa que um tempo, dois tempos e metade de um tempo.
é um período profético que aparece lá em Daniel, vai aparecer aqui também em Apocalipse. É o período em que há uma perseguição ao povo de Deus, tá? Eu vou falar melhor sobre esse período em um outro episódio, tá? Mas não é um período literal, é um período simbólico, né? Então ele não representa aqui 3 anos e meio literais, ele representa muito mais que isso, tá? E a gente vai entender isso melhor em um outro episódio. E pois bem, Satanás ele persegue a igreja durante todo esse período. Como ele é frustrado em suas tentativas, né, ele volta sua atenção para um remanescente, para um grupo específico da igreja, né? Então, em algum momento da história, Satanás vai voltar suas atenções para um grupo específico, né? Então, ele perturbou a igreja, e aí ele resolveu focar depois, em algum momento, em um grupo específico, um remanescente. E aí o texto vai descrever esse remanescente. Como é que é esse remanescente? Ele se caracteriza por guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Se o sábado ele realmente continua válido na nova aliança, é absolutamente razoável pensar que esse mandamentos de Deus aqui inclui o sábado, né? O texto está falando, olha, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Se o sábado continua válido, então eles também guardam o sábado. Então, dentro de uma perspectiva de que o sábado continua válido, que é a perspectiva que os adventistas trabalham, é bastante óbvio que esse texto aqui está focalizando algum momento da história em que você vai ter um grupo de pessoas, um movimento, que vai guardar todos os mandamentos que são válidos para a nova aliança, incluindo o sábado. Parece bastante óbvio. E veja, também é bastante lógico que se o sábado continua válido na nova aliança, em algum momento o sábado deixou de ser guardado na cristandade, né? E Deus vai fazer esse mandamento ser resgatado. Faz sentido isso. Ele fazer esse mandamento ser resgatado em algum momento antes da sua vinda. Faz todo sentido, porque é um mandamento válido. Assim como, vamos pegar aí a questão dos católicos tendo um tipo de veneração a santos e a imagens que é o tipo de veneração que não é muito distinto de uma adoração, pelo menos dentro da perspectiva protestante. E, portanto, seria uma violação de um dos 10 mandamentos, né? A questão das imagens e tal, de prestar culto, etc., né? Se essa interpretação é verdadeira, e os católicos estavam errados nisso, era razoável que Deus, em algum momento da história, fosse resgatar este mandamento, fosse fazer com que os cristãos começassem a entender que isso é errado, né? E aí você tem a Reforma Protestante, né? E a partir da Reforma Protestante você vai tendo o resgate do mandamento, você vai tendo o afastamento dessa transgressão, né? Então, se o sábado é verdadeiro, é esperado que em algum momento isso vá acontecer também, ok? E então, o que o texto parece estar querendo dizer é, em algum momento você vai ter um grupo que guarda os mandamentos válidos, incluindo o sábado, porque ele foi resgatado, né? E Satanás vai começar a focar de alguma forma neste grupo, ok? Em algum momento da história isso vai acontecer. Aí você tem uma outra passagem, que é Apocalipse 14, verso 12, que vai dizer algo muito semelhante, né? Vai dizer, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, tá? Então, nesse contexto aqui, esse aqui é um contexto mais escatológico, mais pertinho do fim, onde ele está falando já da queda da Babilônia, onde ele está falando assim dos últimos dias desse mundo, né? E aí, dentro desse contexto é dito, a perseverança dos santos é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o que dá a entender aqui é que um pouquinho antes de Jesus voltar, este movimento de pessoas que têm a fé em Jesus, mas também guardam os mandamentos de Deus, e aqui estaria incluído o sábado, este movimento ele não vai se dobrar à besta, ele vai ser o grupo que vai perseverar, né? E dá a entender também que este movimento ele de alguma forma vai influenciar todos os cristãos verdadeiros, né? Porque se esse texto é escatológico ele está falando sobre perseverança dos santos, né? Então evidentemente todos os santos que existirem neste período escatológico final, eles vão entender o que aquele grupo está falando, eles vão entender que o que aquele grupo está falando é bíblico, né? Eles vão entender que ali está a vontade de Deus e, portanto, eles vão passar também a seguirem
essa dinâmica, né, de guardarem os mandamentos de Deus e terem a fé em Jesus, incluindo aí o próprio sábado, né? Então você tem nesse momento escatológico final talvez um acréscimo de pessoas a este movimento, né, porque são pessoas que entenderam o que o grupo estava ensinando e aí passaram a fazer parte, ok? Então você tem essa característica aqui. Então estes santos aqui, neste momento escatológico final, eles acabam sendo a totalidade dos santos, a totalidade dos cristãos que existirem na Terra, porque todos os cristãos verdadeiros farão exatamente a vontade de Deus, seja ela qual for. Então, se o sábado tiver que ser resgatado, se ele for verdadeiro, se ele for válido, então com certeza neste final aqui, todas as pessoas, todos os cristãos verdadeiros entenderão e seguirão a vontade de Deus, ok? Por isso que o texto fala de perseverança. E um pouco antes desse texto, você vai ter aqui versos 6 e 7 dizendo o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse aqui é o início das 3 mensagens angélicas. Eu tenho que gravar um vídeo só sobre isso, né? Mas você tem 3 anjos que no finzinho do mundo eles vão anunciar algumas mensagens importantes para o mundo inteiro, tá? O primeiro anjo, ele anuncia, né, o que é chamado aqui de evangelho eterno, e ele vai dizer que este evangelho eterno ele consiste em temer a Deus e dar-lhe glória, né, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, a ênfase do evangelho eterno aqui, no finzinho do mundo, no finzinho do tempo, é adorar o Criador, né? Aqui se está falando do Criador, faz-se alusão a Deus como Criador, ok? Mas aqui não existe só uma alusão a Deus como Criador. As palavras utilizadas aqui, elas são muito semelhantes às palavras utilizadas lá em Êxodo, capítulo 20, verso 11, que é o texto que diz que nós precisamos guardar o sábado, né? O texto vai dizer que nós precisamos guardar o sábado, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º descansou. Então veja, as palavras são muito parecidas, né? Qualquer judeu que lesse essa passagem ou ouvisse essa passagem na época em que foi escrita, né, imediatamente lembraria do mandamento do sábado. Imediatamente lembraria. É muito parecido com o que está lá no mandamento. Então é como se o texto estivesse fazendo uma alusão ao mandamento do sábado, dizendo assim: pessoal, lembrem de Deus como Criador. Lembrem de Deus que é o Criador, né? Lembrem que esse Deus Criador, ele criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. Portanto, lembrem do sábado. Uma das formas de você lembrar que Deus é o Criador e de você lembrar de Deus como Criador, na prática, é você guardando o sábado. Porque se guarda o sábado justamente porque ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas e tudo que neles há. Então parece haver uma alusão aqui ao mandamento do sábado. E faz todo sentido se você pensar que o sábado continua válido na nova aliança, se a gente trabalhar com essa hipótese, e portanto trabalhar com a ideia de que em algum momento isso vai ser resgatado por Deus, faz todo sentido que isso aqui seja uma alusão, né? Um pouco antes de Jesus voltar, a mensagem do Evangelho Eterno tem também a ideia do sábado. Pessoal, lembrem de Deus como Criador. Lembrem que esse Deus que criou todas as coisas, que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é o mesmo Deus de Gênesis. É o Deus que abençoou e santificou o 7º dia, né? O sábado, ele é esse símbolo de Deus como Criador. Ele é esse símbolo de que o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Gênesis, é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Então parece haver de fato aqui uma alusão. É como se esse anjo estivesse espalhando essa mensagem. E aqui, né, nós não interpretamos que seja um anjo, né, sobrenatural, interpretamos que isso aqui é um símbolo de um grupo, um movimento de pessoas, né? Então o que a gente tem aqui é um grupo de pessoas, um movimento pregando esta mensagem do sábado um pouco antes de Jesus voltar. Pois bem, quando a gente reúne tudo isso, qual é a conclusão a qual a gente chega? O texto está falando dos adventistas do 7º dia, do movimento adventista? Não necessariamente. Ele pode estar falando no geral
de pessoas que são cristãos verdadeiros e que guardam os mandamentos de Deus, ensinam a guardar os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Não são só os adventistas que ensinam isso, né? Tem outras igrejas, tem também os judeus messiânicos, ok. Agora, faz sentido você dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela cumpre essas passagens em termos denominacionais, né, e que está cumprindo de uma maneira mais intensa e extensa e mais plena do que outras igrejas e outros movimentos? Faz. Faz sentido dizer que a Igreja Adventista, pelo menos até o momento, tem sido o carro-chefe de todos os grupos e movimentos que ensinam, por exemplo, a questão do sábado? Faz. É o movimento que está sendo mais impactante, né? Então, ainda que o texto talvez não esteja falando especificamente do movimento adventista, talvez ele esteja englobando todos os grupos e pessoas que ensinam a guarda do sábado, por exemplo, mas com certeza o movimento adventista está dentro deste remanescente e com certeza o movimento adventista ou pelo menos tem sido, o movimento mais impactante, o grupo mais impactante, o grupo mais representativo dentro deste remanescente, ok? Portanto, é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o movimento adventista, aplica essa questão do remanescente ao próprio movimento adventista, né? Porque, de fato, a Igreja Adventista está desempenhando um papel de remanescente que tem por base estas passagens aqui. Nós, de fato, estamos cumprindo a função que está descrito nestas passagens aqui. Podemos não ser os únicos, mas com certeza temos sido muito preponderantes, ok? Então, faz sentido a gente trabalhar com essa ideia de remanescente? Faz. Agora, é um remanescente soteriológico? Não, é um remanescente missiológico, ok? E aí, mais uma vez, voltando para os próprios entendimentos adventistas e as doutrinas adventistas. A Igreja Adventista entende que ninguém vai ser condenado porque não conhece o sábado e, portanto, não guarda, ou porque conheceu o sábado, mas com argumentos ruins e não conseguiu se convencer, tá? A doutrina adventista ensina que a pessoa que é um cristão verdadeiro, mas não conseguiu se convencer do sábado, ela vai ser salva. Ela não conseguiu se convencer não por rebeldia, mas porque essa pessoa não teve argumentos bons o suficiente ou não sabia que tinha que guardar. E a salvação é pela graça mediante a fé. Então, a maioria das pessoas que vão ser salvas nunca terão guardado o sábado na sua vida. Essa é a doutrina adventista, tá? Mas a Igreja Adventista entende que em algum momento da história, Deus ele vai resgatar este mandamento de uma maneira ampla, ou seja, vai se tornar claro para cristãos de várias denominações, na verdade vai se tornar claro para todos, né, que o sábado é válido na nova aliança, né? E aí aqueles que são cristãos verdadeiros, evidentemente, vão passar a guardar, não para serem salvos, mas porque eles já são salvos, porque o que faz um salvo? Um salvo, ele, quando vê que Deus requer dele alguma coisa, ele faz. É um efeito da salvação. É um efeito da fé verdadeira. Se eu tenho uma fé verdadeira em Jesus, e em algum momento eu sou convencido de que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer, porque eu tenho uma fé verdadeira. Então veja, não é que o sábado vai salvar as pessoas. Não. É que os cristãos verdadeiros que se convencerem de que o sábado deve ser guardado, eles vão passar a guardar o sábado um pouco antes de Jesus voltar. Entendeu? E se a gente acredita que de fato o sábado é válido e Deus ele vai fazer esse resgate do sábado, então a gente não precisa ter medo de que, será que vai ter pessoa que vai se perder mesmo sendo um cristão verdadeiro? Não, cristãos verdadeiros não vão se perder. O que vai acontecer é que cristãos verdadeiros vão ser convencidos de que o sábado deve ser guardado e vão guardar. Isso um pouco antes de Jesus voltar, ok? Então, para finalizar e para enfatizar alguns pontos que precisam ficar claros. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é um remanescente soteriológico, ou seja, para ser salvo tem que fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não, não tem, tá? Você pode ser um cristão verdadeiro estando em qualquer outra igreja, em qualquer outra denominação e até fora de alguma denominação, porque a salvação é pela graça mediante a fé. A fé que você desenvolve em Jesus, ela sempre vai acontecer dentro da luz que você teve, a luz de conhecimento que você teve, a luz de conhecimento que Deus lhe permitiu ter. Inclusive, né, é perfeitamente possível que você
guarde o sábado e até creia na mortalidade da alma, no aniquilacionismo, na distinção entre carnes, por exemplo, enfim, tem as mesmas crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem ser um Adventista do Sétimo Dia. Você pode fazer parte de uma outra comunidade que tenha essas crenças, existem algumas, né? Você pode talvez estar numa comunidade que tem algumas dessas crenças, não todas, mas você tem liberdade para ter essas crenças. Enfim, existem vários arranjos possíveis, né? Então, em todas as hipóteses possíveis, em todos os arranjos possíveis que a gente pensar aqui, não dá para colocar a Igreja Adventista do Sétimo Dia como um remanescente soteriológico, apenas como um remanescente missiológico. É um grupo que está desempenhando esta função, esta missão de espalhar essas verdades, incluindo a verdade do sábado. Você pode aceitar essa verdade e não fazer parte desse grupo. Isso não vai fazer com que você não seja salvo. O remanescente, no sentido mais geral, não é um sinônimo exato de Igreja Adventista do Sétimo Dia, como se você não fizer parte dessa igreja, você não fizer parte desse movimento, você não guarda os mandamentos de Deus e não tem a fé em Jesus. Não é assim que funciona, tá? Você pode fazer parte deste remanescente, mesmo sem estar debaixo da instituição adventista, até porque a instituição adventista é uma instituição, ou seja, é um meio. A mensagem adventista é maior do que o meio, né? A mensagem do sábado, da mortalidade da alma, do aniquilacionismo, da distinção entre carnes puras e impuras, da reforma de saúde é maior do que a instituição. Se a instituição fosse destruída hoje, ainda assim o adventismo continuaria existindo. Porque o adventismo é um movimento, é uma mensagem, né? Não é a instituição. Então a instituição é importante, mas ela é um meio, não é um fim, ok? Então essa é a noção correta de remanescente, a ideia de um remanescente missiológico. É por isso que os adventistas trabalham com essa ideia. Isso não significa que quem está em outras igrejas não é salvo. Isso não significa que todo mundo é falso e só a igreja adventista é verdadeira. Não, significa apenas que nós temos uma missão que nós estamos desempenhando e estamos desempenhando de uma maneira mais intensa e extensa do que qualquer outro grupo cristão protestante. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte, o espectador tenham apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.